Hoje estamos falando de SAP, mas tem outras pessoas que podem ser de outras áreas também. Existem diversas cadeiras, né? Então tem ali a cadeira mais funcional, tem a cadeira mais lógica, né? Que é a programação lá do ABAP. Então, você quer entrar na área de SAP, mas qual que é a tua... qual soft skill ali que você tem que te destaca? Entendeu? Então é mais nesse sentido. Pode complementar, Si. E eu acho que não é só isso também, né? Complementando aqui vocês quando tem o termo ali, ser dono da sua jornada, então uma vez definindo ali qual que é a área, qual é a área de atuação, qual é o caminho que você quer seguir, é se apropriar disso e direcionar os seus esforços, né? Para ampliar esse conhecimento, né, conectar aí com pessoas que também estão percorrendo o mesmo caminho, então direcionar os esforços aí para aquilo que você definiu, né, como jornada. Aí eu acho que a gente vai trazer um pouquinho ao longo à medida que a gente for passando aqui os slides, porque assim, muitos assim acabam deixando, vamos lá, vamos ver o que o mercado está praticando, é legal, tá antenado ao mercado, mas poxa, quais são as suas principais habilidades, né, como que você pode utilizá-las aí a seu favor, né, e aí eu acho que é importante ter essa definição da identidade, né, muito para que você consiga ali direcionar as próximas etapas que vamos percorrer aqui durante os slides. Sabe, Cíntia, só interrompendo um pouquinho, esse ponto que você colocou é muito importante, porque lá no grupo mesmo eu percebo que há essa dificuldade do pessoal descrever de forma mais assertiva, dentro do perfil do LinkedIn ou mesmo num currículo, quais são suas habilidades mesmo que não seja ainda que eles estão começando, que eles não tenham tanta experiência ou nenhuma experiência em SAP, mas eles têm uma jornada, mesmo que seja acadêmica. Eles têm um conhecimento, e aí eles têm essa dificuldade em estar demonstrando isso e insegurança, eu acho. Tem muitos que têm insegurança e falam, pô, será que isso aqui o recrutador vai olhar, vai falar, pô, mas que besteira é isso? Será que eu devo colocar? Não vai ficar muito, muito bobo o meu perfil? Vai ficar muito amador? Eu acho que isso é legal, esse ponto que você colocou. Acho que até trazendo isso que você falou, Hernani, gente, eu pego muito currículo que traz muito soft skill, tá? O soft skill é uma parte que a gente vai avaliar em entrevista, tá? Então, assim, deixem para colocar no currículo a parte técnica. Então, assim, para mim é muito vago quando você coloca, eu sou uma pessoa curiosa, comunicativa. Isso eu vou identificar isso em você quando a gente conversar, tá? Então, no currículo, e essa, assim, é uma opinião minha, tá? Eu acredito que outros recrutadores também tenham essa opinião, mas foquem na parte técnica no currículo. Então, você é responsável pelo quê? Quais atividades, quais ferramentas, e assim, mesmo que você está em transição de carreira, né? Supondo aqui o Regis, que falou que está em transição. Legal, eu já contratei pessoas aí que estão em transição e que, de repente, teve uma atuação anterior que, para essa atuação, vai fazer sentido o conhecimento. Então, nenhum conhecimento é vago, nenhum conhecimento é desperdiçado. O que você tem de experiência anterior também vai agregar no teu currículo hoje. Então, isso é importante, tá? Principalmente aqui, quando a gente fala de SAP, que tem muita gente do financeiro que vem para a área de SAP. Então, é importante. Se você, nossa, quanta gente já trouxe de tributário, de financeiro, de fiscal, para ter essa atuação. Então, realmente é importante. Tá bom? Então, vamos prosseguir aqui para os próximos assuntos. Então, a gente preparou aí alguns pontos, né, de como deixar o seu LinkedIn atrativo para os techs, recruiters. Eu acho que um dos pontos principais aí é você colocar e saber o que colocar na headline. A headline, como eu grifei aqui, como nós grifamos aqui em amarelo, onde o recrutador vai ter o primeiro contato com o teu currículo é no headline. Então, quando eu e a Cíntia vamos procurar um currículo, geralmente a gente vai olhar esse título que vai dizer o que você sabe e quais ferramentas você tem em atuação.
tá? Então aqui, no meu caso, sou Tech Recruiter, Talent Acquisition, recrutamento e seleção, e também falo de diversidade. Então, para minha atuação, isso é importante. Mas para uma atuação de tech, o que eu colocaria aqui? Eu sou um analista funcional de SAP, ou sou um analista funcional de sistemas de integração. Quais são as ferramentas que eu tenho conhecimento? Então, NM, SD, quais módulos? Isso é muito importante, porque a partir daí vai surgir a curiosidade de saber mais sobre o seu perfil. E a gente aqui, lida com muitas vagas, com muitos perfis e muitos candidatos. Então, essa passagem de olho, assim, na tua headline é extremamente importante no momento que a gente está procurando um currículo. Sim, quer complementar, Hernani? Eu acho que é isso mesmo, Gi, você foi bem completa. Eu acho que é super importante ali ter um resumo, né, um pocket ali de qual que é a sua área, a sua maior expertise. A minha timeline também está bem parecida com a tua, Giovana, e aí pensando para cada profissional da sua área, pensar, né, poxa, o que eu quero comunicar ali, né, rápido, vamos pensar um speech ali de elevador, né, o que eu quero dizer que eu tenho, já para que no primeiro batida de olho a analista se sinta atraída a olhar o meu perfil. Então, acho que esse é um ponto também importante. E aí, eu acho que também entra uma das palavras-chave aí, né, para os buscadores, né, também, que os recrutadores utilizam dentro do LinkedIn. Então, exatamente. E também, acho que é legal mencionar também, Gil, que a gente tem um recurso dentro do LinkedIn, que é essa barrinha na vertical, né? Que você pode colocar mais de uma função, headline, que é para o buscador que o buscador vai encontrar e vai facilitar te encontrar, né? Dentro da rede. Exatamente, a inteligência do LinkedIn, ela acaba mostrando os currículos que têm essas palavras-chave. Então, headline, palavras-chave são muito importantes nesse momento. E aí, evoluindo aí, cortou aqui a tela, mas evoluindo aí também ainda em LinkedIn, o sobre, né, como a Cíntia falou, na parte do sobre do LinkedIn, é importante você colocar tua formação, qual que é a sua área, né? Quanto tempo você tem dentro dessa área de experiência, as ferramentas que você utiliza, ou já utilizou e tem conhecimento, e fazer um pitch ali de elevador mesmo, como você se venderia, né? Então, o que você contaria para uma pessoa que está perguntando quem é você? Então, por exemplo, eu sou apaixonada por tecnologia, sou apaixonada por pessoas, gosto muito. Então, para mim, eu coloquei isso como, tá? Então, fazer esse relato, esse breve... Ô, Gil. Giovana, o seu som tá cortando um pouco, Gil. Cargo atual. Voltou? Tá pipocando um pouquinho. Vou falar e vocês qualquer coisa me interrompem, tá bom? Deixa eu falar, depois que você terminar, tem uma pergunta bacana da Jana, que eu coloquei, publiquei aí, se você puder responder, ou a Cíntia. Claro. Tá, deixa eu ver aqui. Qual a dica para quem está em transição e quer aplicar para as vagas nas quais pedem experiência e implementação em projetos SAP, sendo que não tem essa bagagem de implementação ainda, tá? Isso é uma boa pergunta, tá? Às vezes, inserido alguns requisitos que, às vezes, em entrevista, o próprio gestor, o próprio recrutador identificam que é possível desenvolver, tá? Então, assim, não se apeguem tanto a todos os requisitos, tá? Acho que tem os requisitos essenciais, claro, de você ter conhecimento, estar estudando o sistema, né? Mas alguns outros requisitos, em um momento ali de tete-a-tete com o gestor, com o recrutador, a gente acaba abrindo mão,
tá? Então, acho que a dica que eu daria é isso, não se apega tanto a esses detalhes, porque às vezes você deixa uma oportunidade de passar se apegando nesse detalhe que às vezes você conseguiria desenvolver ali no dia a dia, na área. Sim, quer complementar, quer falar? Sim, e acho que esse ponto é importante, né, que nem todos os requisitos ali, a gente segue de fato, né, às vezes tem alguns requisitos que nós flexibilizamos. Eu acho que a pergunta aqui é devolver, né, no sentido assim, poxa, será que eu estou preparado para essa implantação, né, será que eu consigo também? Lógico, todo mundo tem capacidade aqui, né, mas é entender, poxa, qual que seria o meu próximo passo, né, se você está ali no início de no seu início de transição, qual é o primeiro passo, né, será que eu domino já esse tema? Acho que também tem uma pergunta aí também, até para você direcionar melhor os seus esforços, né? Poxa, eu me sinto mais segura aqui aplicando para esse tipo de vaga, então acho que também vale uma reflexão nesse sentido, tá? Mas assim, acho que complementando o que a Gi disse, assim, acho que o não, né? Acho que entre o não e o sim eu prefiro arriscar, eu prefiro aplicar, mas é importante também entender se faz sentido para você a oportunidade, né? Naquele momento, se você está preparado, né? Meninas, Sim. Temos duas perguntas ainda de headline, mas antes eu queria agradecer aqui a participação da Poliana. A Poliana, para quem ainda não conhece, pode procurar ela no LinkedIn, é uma mega gestora da área de TI. Tem super conteúdos também que ela publica. Muito conteúdo bom. Eu sou suspeito de falar, né? Então não posso falar muito da Poliana, não. Mas eu vou publicar aqui agora uma pergunta da Diana. Deixa eu pegar aqui. Se vocês estiverem vendo. Quer ver essa, Sim? Vamos lá. Posso colocar na headline as áreas que almejo? No caso, estar estudando um módulo de SAP e tô lendo no celular, tá, gente? Perdão. E ter conhecimento apenas como usuário diariamente? Olha, você pode deixar claro na tua linha, né, lá do LinkedIn que você está estudando. Isso acho que já é um diferencial, né, porque muitas vezes, enquanto Tech Recruit, eu procuro ali potenciais candidatos que já tenham tido algum tipo de contato com SAP, que estão estudando, então isso é um diferencial enorme. Eu acho que o único ponto de atenção, e talvez a Giovana vai explanar um pouco mais aqui, como vocês exploram essa jornada dentro do LinkedIn, é onde vocês podem colocar essa informação, tá? Da melhor forma, mas é válido sim, tá? Exatamente. É válido sim, coloca, que aí o recrutador vai entrar no teu perfil, vai entender que você está estudando, vai ver suas experiências, e aí vai ver se faz sentido para a oportunidade. Tem uma outra aqui, do Maurício, que isso é uma coisa que a gente encontra muito nas vagas que o pessoal divulga. Geralmente tá lá júnior, aí o pessoal vai super animado, começa a ler a descrição, ele tá pedindo várias experiências, e aí o pessoal fica meio confuso. Que experiências que a empresa, o recrutador espera de uma pessoa que está começando? Acho que é isso, né, Maurício? Tá. Júnior é com ou sem experiência, essa é uma boa, tá? Acho que depende de empresa para empresa, tá? Tem empresa que é mais flexível em relação a isso, tem empresa que não, tá? Mas posso te contar que eu já contratei muitos sem experiência, mas que estavam estudando e tinham super potencial para desenvolver. Então, assim, acho é uma pergunta relativa porque varia de empresa para empresa. Mas volto naquilo que a Cíntia falou. Na dúvida, se candidata, porque é júnior. Então, a gente já sabe que um júnior a gente vai precisar desenvolver, ele tá adquirindo experiência, então as pessoas precisam ter essa consciência. Então, a minha resposta é relativa, né? Então, mas na dúvida eu me candidato. E até te complementando, Gi, eu acredito que até a forma como o gestor talvez desenha ali, né, o perfil, é para dizer para o candidato, poxa, ó,
Você vai percorrer essa trilha aqui, né? Se você tiver isso, ok, né? Muito bom. Até tem algumas vagas que colocam, que descrevem ali os requisitos, né? Não que todos os requisitos são engessados, principalmente para quem está migrando ali, uma vaga de júnior, às vezes pede ali para mapear mesmo, né? Poxa, você tem conhecimento nisso? Se tiver, muito legal que você tenha mesmo. Mas se não tiver, tudo bem. Agora pode ter um ponto ou outro que normalmente ali é necessário, tá? Mas normalmente é uma discussão que nós temos aí com gestores e a ideia é realmente trazer o gestor ali para um olhar mais flexível, falar, vamos lá, né? As pessoas estão começando, a gente tem esse diálogo, né? Essa discussão até mesmo antes de divulgar a vaga, né? Então tem sim essa preocupação, tá? Exatamente. E, gente, a Polly falou aqui uma coisa que é super importante, tá? Ela falou que para se candidatarem em níveis que não sejam, assim, se você vai entrar numa área, se você está fazendo transição para uma área, por mais que hoje você seja um sênior onde você está, se você vai para a área você é um júnior. Então, assim, tem muita gente que é sênior na área hoje e vai lá se candidatar para uma vaga sênior em SAP. É lógico que a régua para um sênior, um consultor em SAP vai ser muito maior. Então, assim, se você está fazendo transição e tudo mais, você vai ser um júnior. E às vezes, dependendo da vaga, tem até a possibilidade de ser um pleno, dependendo das suas experiências ali que podem agregar com a atuação da vaga. Mas você é um júnior. Tá? Aí entrando aqui agora, meninas, no que vocês estão falando, que é no campo sobre. Aí a Lucilene, ela tem uma dúvida. No campo sobre. Para os candidatos em transição, como devo escrever? Considerando que já é usuário SAP, porém com função na área fiscal. Não, sua experiência tá ótima. Acho que você precisa descrever que você é uma profissional da área de fiscal, com tantos anos de experiência, quais são as suas principais ali, não sei como que chama na área fiscal, mas ali, né, as suas atribuições ali do cargo que você tem conhecimento em fiscal, e colocar a ênfase de que você está estudando e interesse em atuar na área X, no caso SAP. Então, dar essa ênfase, mas também contar onde que você pode agregar da sua atuação hoje para a atuação que você tem a intenção. Porque, assim, tem uma diferença, né, entre o usuário, né, e aquele que, de fato, ali vai atuar ali no SAP, de fato, né, seja como analista funcional, desenvolvedor, então tem uma diferença aqui também. Então, é importante deixar isso claro. Se você é só um usuário e tem a intenção de fazer essa virada, então deixar claro que você está estudando, sei lá, se você está se capacitando, se você tem um certificado, tem um curso, então deixar isso visível também é bem importante, tá? Exatamente. Então, antes de continuar, tem um ponto aqui do Luiz que eu acho que eu até posso responder aqui e vocês complementam, meninas. Então, ele é formado em engenharia e também análise de sistema. Ele trabalha com projetos mecânicos e está tentando migrar para a área. Ele tem 42 anos, ele fez academia de B1. B1, para quem não conhece, é um produto da SAP para pequenos e médios empresas, onde o consultor ele acaba implementando todos os módulos. Mas ele acaba falando aqui que, em paralelo, ele gosta também da parte de dev, que é a parte de desenvolvimento. E aí que eu acho, Luiz, uma opinião minha, tá? Eu acho que aí você ainda tem que se descobrir para que lado você está atendendo aí. Se é para a parte de negócio, da parte de funcional, ou para a parte de desenvolvimento, que seria essa parte que você falou da parte de programação. Então ainda acho que falta um pouquinho você dar uma pensada e ver o que caminho você quer seguir, e aí sim focar a energia, né, nessa área. Exatamente. E estuda as possibilidades da carreira em TI, tá? Porque, putz, gosto de lógica, quero codar, ok. Aí é programação, devs total. Mas tem a pessoa que não gosta da programação tanto, mas tem conhecimento. Então,
tem ali a parte funcional, tem a arquitetura de soluções. Então, assim, existe uma gama muito grande de oportunidades na área de tecnologia. Então, estuda essas possibilidades, dá uma pesquisada para entender com o que você mais se identifica mesmo. Tá bom? Sim, quer complementar? Eu acredito que não, tá? Acho que é isso mesmo. Acho que um pouco mais à frente aí dos slides voltaremos sobre esse ponto aí de network. Vamos voltar nesse ponto também. Sim. Bora lá. Experiências profissionais. Então, acho que muito do que a gente já falou, né? Colocar suas experiências anteriores, né? Então, a sua experiência atual pode linkar com que a carreira que você quer seguir. Detalhar o máximo as suas atividades. Então, coloca em forma de tópico, porque facilita a visualização, tá? Então, fica uma visualização mais clean. E coloca, sou responsável por tal, quais são os projetos que eu já entreguei, quais foram as ferramentas que eu utilizo ou já utilizei para a entrega desse projeto, e também qual que era o nível do projeto, tá? Então, projetos de pequeno porte, projetos de média complexidade, projetos de alta complexidade é importante, e também colocar, e assim, também se você tem transição de carreira, eu vi que tem uma pergunta, já vou até responder isso, tá? Se o júnior precisa ter experiência ou se os estudos e treinamentos que a pessoa participa são importantes, são muito importantes. Então, participem e coloquem esses treinamentos, os bootcamps, as feiras, porque mostra o quão você quer a tua proatividade em procurar sobre o assunto. E também esses treinamentos, esses bootcamps, esses hackathons, eles te dão experiência, querendo ou não, você está colocando em prática ali, falando sobre o assunto, tá? E não esqueça de colocar os projetos e as principais entregas. Então, lá no final, sempre coloca, entreguei projeto tal, de alta complexidade, de média complexidade, de pequena, e o que você fez ali, qual foi seu principal papel, sua responsabilidade. Acho que é importante mencionar o valor que você entregou nesse projeto, né? O que a sua participação trouxe de resultado positivo. Acho que é sempre bom ressaltar isso. E eu acho que mostra um pouco assim, o que você pode, né, tá entregando num novo projeto, o que o recrutador, o próprio gestor que vai estar dando uma olhada no seu perfil, já entende um pouco da sua capacidade de entrega, né? Uhum. Muito bom, isso é muito bem avaliado em currículos, assim, é ótimo quando a gente encontra um currículo completo e assim, e a pessoa consegue conversar e explicar, assim, é ótimo, isso é muito positivo. Você quer falar sobre essa parte? Sim, ao receber o contato de uma tech, deve ser tech recruiting, né? Caso ela não dê mais retorno, é recomendado perguntar sobre a evolução da conversa após alguns dias, claro, com certeza, tá? Eu acho que isso é super importante, tá? Porque muitas vezes alguns times aí para retorno não depende exclusivamente somente de seleção, depende do gestor, né? Às vezes a gente até alinha uma expectativa, eu vou pedir para você aguardar aí uns, sei lá, uma semana, uns 5 dias, e muitas vezes várias coisas acontecem, né, aqui nos bastidores. Às vezes o gestor tá alinhando ali com o executivo, ou algum detalhe da estratégia está sendo alinhado aqui internamente para que a gente possa definir o processo. Então, muita coisa pode estar acontecendo, tá? E não necessariamente, às vezes, porque você foi reprovado. E eu acho que isso também aproxima o nosso quanto você está interessado, né? Eu acho que é importante, sim, e aguardar ali por alguns dias, mas sim, manter o contato, tá? O diálogo é bem importante também. Exato. Acho que assim, geralmente o recrutador vai te dar um tempo, né? Falar,
daqui uma semana. Passou esse tempo, acho que pode sim ter abordagem, perguntar se tem algum retorno, que ele vai ser sincero. Se ele não tem o retorno, ele fala. Se não, ele vai te dar um retorno negativo em caso de não ter passado, tá? E aí, falando aí de potencializar o seu perfil, tá? O que eu quero dizer nessa parte, para vocês explorarem o LinkedIn, porque lá tem muitas seções, tá? Palavras-chave não, competências, lá no campo de competências, são palavras-chave que vão ajudar o seu perfil a aparecer e ser recomendado quando a gente vai fazer a busca, tá? Então, coloquem trabalhos voluntários, os bootcamps, hackathons, enfim, certificados, como que isso mostra como que você está trazendo esse conteúdo para o teu âmbito profissional, tá? Adicionar pessoas, então, é importante sim você adicionar recrutadores, adicionar os tax recruiters, seguir as empresas que você admira e tem vontade de entrar. E por que é importante isso, né? Porque o LinkedIn, quanto mais pessoas você tem no teu perfil, mais ele vai recomendar o seu perfil para outras pessoas. E aí, através disso, o seu perfil vai ser visto, né? Então, vocês vão notar, conforme mais pessoas vocês forem adicionando, mais visitas o seu perfil vai receber. E isso é networking, tá? Então, é recomendação mesmo do LinkedIn. Então, façam isso e depois vocês me contem se deu certo. E engajar, né? Então, assim, comenta, felicita aquela pessoa que entrou na oportunidade, gostei de um post, compartilha, se mostra ativo, porque é importante, porque assim o seu perfil vai ser visto mesmo, tá? Então, eu, por exemplo, mexo no LinkedIn, vi uma pessoa ali que tem match com uma posição que eu tenho, de repente eu posso abordar essa pessoa. Então, fazendo isso, você consegue ter mais engajamento e interação, dando esse resultado positivo. Acho que até te complementando, Giovana, esse é um ponto super importante, tá? Eu acho que não só o fato de seguir selecionadoras, recrutadoras, eu acho que seguir as empresas de interesses, né? Qual a empresa que você almeja trabalhar? Será que você está seguindo ela? Né? Será que você está acompanhando? O que está acontecendo? Né? Interaja com as suas conexões, não sei, aí depende, né? Tem alguns pontos que depende do perfil, da personalidade. Então, se você se sentir à vontade para produzir um conteúdo, que nem aqui, o Hernani já criou um canal no YouTube, né? Já interage com esse público de SAP. Então, poxa, se você tem esse desprendimento, né, por que não? Né, por que não ser ali referência no teu tema, né? Por que não se tornar essa referência, né? E ali conseguir ali atrair essas pessoas, comunicar com esse público. Acho que isso é um ponto super importante, participar de grupos. Então, quem não é visto não é lembrado, né? Então, acho que é importante aí acompanhar, acho que ser visto, né, se mostrar, e aí eu acho que a gente volta naquele primeiro ponto, né, qual é a minha identidade, né, o que eu quero comunicar, como eu quero comunicar, né, com quem eu estou comunicando, né, eu acho que um exemplo aqui vai ficar um pouco mais tangível, a minha vida inteira fiz vagas aí tradicionais, mais corporativas, né, e há pouco, acho que um ano especificamente, eu migrei aqui para as vagas de TI, e toda a minha base do LinkedIn era somente de outros perfis, né, logística, comercial, e eu não tinha ninguém de TI, poucas pessoas, né, e aí eu saí adicionando, né, hoje eu já não tenho mais essa proatividade, porque eu já recebo ali alguns convites, né, e hoje quando eu divulgo ali algumas vagas na minha própria timeline, já tenho ali alguns interessados que interagem comigo, no meu inbox também, quando eles enviam ali uma mensagem, eu faço questão de responder. Então, acho que também precisa, será que você está comunicando? Será que você está sendo visto ali pela pessoa que realmente você quer ser notada, né? Então, acho que esse é um ponto importante também. Isso mesmo.